Multa de quase R$ 3.000, CNH suspensa por 12 meses, curso e prova de reciclagem e o risco de ter a CNH cassada definitivamente só por causa de uma recusa. Será que é possível resolver? Sim, é possível resolver. Nesse vídeo você vai descobrir como evitar todas essas penalidades, vai ficar a par de importantes mudanças na lei que afetam diretamente o seu caso e vai sanar as suas dúvidas. Eu me chamo Lidiane Azevedo e sou uma das especialistas em lei seca, infrações de bafômetro, aqui da Regulariza CNH Unity. E nesse ano eu completo 10 anos de experiência que agora vão servir para ajudar você. Como eu citei no início do vídeo, a infração de recusa ao bafômetro causa multa de R$ 2.934,70, além de 7 pontos na habilitação, que levam a uma suspensão da CNH por exatamente 12 meses, em razão da natureza infracional, e não da quantidade de pontos como muita gente pensa. Ou seja, trata-se de uma infração autossuspensiva. A suspensão, por sua vez, exige que, além de passar os 12 meses sem dirigir, o condutor fique impedido de renovar, tirar segunda via da CNH e afins, e também exige que o condutor faça curso e prova de reciclagem para voltar a dirigir depois do período de 12 meses. E aqui eu já aproveito para explicar o seguinte: a suspensão da CNH é uma proibição do direito de dirigir temporária. Assim, durante o período de cumprimento, se o condutor desobedece e é flagrado dirigindo, ocorre a autuação por dirigir com a CNH suspensa, cuja multa é de R$ 880,41. E ocorre também a cassação da CNH, que é a penalidade mais severa do nosso Código de Trânsito, porque acarreta a perda, o cancelamento definitivo da CNH. Na cassação, o condutor precisa refazer o processo de habilitação, que nesse caso é chamado de reabilitação. Então, exige a realização de exame médico, psicológico, teórico e prático de direção nas categorias em que era anteriormente habilitado. E essa reabilitação só pode acontecer após 2 anos sem CNH, sem poder dirigir. A cassação também acontece se o condutor suspenso tiver o registro de novos pontos no prontuário durante o cumprimento da suspensão. Então perceba que as infrações de bafômetro podem trazer outras consequências, outros problemas. Mas, explicada a parte ruim, vamos agora entender como evitar essas penalidades. E para isso, uma das coisas que você precisa saber ao ser autuado por bafômetro é que a infração é registrada num documento chamado auto de infração, ou abreviado chamado de AIT, ainda que seja em um talonário de papel ou equipamento móvel, como num tablet. Esse documento dá causa ao início de todo o processo e nele constam informações que vão pesar em seu desfavor, mas também nele podem conter informações que pesem em seu favor. Por quê? Porque é no auto de infração que o policial vai anotar o que ocorreu na ocasião da sua abordagem. Ou seja, se houve envolvimento em acidente de trânsito, se você apresentava algum sinal de embriaguez e se sim, qual era esse sinal, se você admitiu ter ingerido bebida alcoólica, dentre outras anotações que são exigidas por lei, como os dados do equipamento de bafômetro ofertado, dados com relação aos procedimentos de liberação ou apreensão do veículo, enfim, são muitas as informações. Então, claramente, cada auto de infração é um documento diferente, porque traz informações específicas daquela abordagem, daquele condutor. Desse modo, o auto de infração precisa ser sempre registrado em 2 vias, devendo uma delas ser entregue ao condutor para que esse tome ciência das anotações produzidas pelo policial e para que possa exercer o seu direito de defesa. E por falar em defender-se, após o registro da infração, o órgão autuador tem no máximo 30 dias corridos para emitir a notificação de autuação. A notificação de autuação é o documento que dá início ao processo administrativo em desfavor do condutor para a imposição das penalidades de multa, pontuação e suspensão. E é dentro desse processo administrativo que o condutor tem o direito de manifestar-se, de apresentar a sua defesa. Por isso, a minha orientação é para que você acompanhe a notificação de autuação pelo aplicativo da CNH Digital, porque assim que for emitida, ela constará no aplicativo e, embora o prazo de emissão seja de 30 dias corridos, os órgãos estão emitindo a notificação cada vez mais rápido. Nós já estamos observando situações em que a notificação foi emitida com menos de 10 dias e até com um dia útil após a abordagem. A notificação também é enviada via correios, para o endereço de registro do veículo, mas pode chegar atrasada, pode ser extraviada, por isso fique atento à notificação no aplicativo da CNH Digital. Ao receber a notificação, ela conterá o prazo de no mínimo 30 dias, contados da data da sua emissão, para a apresentação da defesa prévia. Nessa fase, ainda não existem penalidades, por isso é chamada de prévia, porque ela vem antes da imposição das penalidades.
Na defesa prévia, não há multa, não há pontuação e nem suspensão, sendo o momento perfeito para recorrer, da forma correta, é claro, porque não adianta nada recorrer de qualquer jeito. E para se defender, o que fazer? Para se defender, não adianta utilizar a defesa como meio de apelo, do tipo, eu preciso da CNH para trabalhar, eu preciso levar um parente ao médico, e eu vou explicar melhor sobre isso mais à frente. Assim como não adianta utilizar a defesa como justificativa da sua conduta. Ah, eu me recusei por isso, por aquilo, ou então para fazer alguma acusação contra o policial. O policial gritou comigo, me induziu a fazer recusa, não me explicou meus direitos. Essas situações acontecem, com certeza, mas algumas delas são casos em que cabe uma denúncia na corregedoria, para que o agente responda ao devido processo disciplinar e não para que você utilize como argumento em defesa da infração de trânsito. Porque, por mais que essas informações sejam verdadeiras, nenhuma delas ataca o motivo legal da infração. Ou seja, nenhuma dessas afirmações ataca ou anula a conduta infracional. Não anula o fato de que não ocorreu a realização do teste de bafômetro. Tampouco existe no Código de Trânsito ou em qualquer outro dispositivo legal algum atenuante ou excludente referente ao condutor autuado na lei seca que precisa da CNH para fins de trabalho, que precisa dirigir por motivos de saúde, que dirige há tantos anos e não tem pontuação na CNH. Não há. Todo condutor tem os mesmos direitos e deveres e sofre igualmente as punições administrativas de multa e suspensão da CNH. Inclusive, trazer para a defesa a informação de que você trabalha conduzindo um veículo pode endurecer o julgamento da sua defesa. Afinal de contas, você passa mais tempo na condução de um veículo do que um condutor comum. Isso por si só já deixa de ser interessante para a sua defesa. Então, cuidado, porque tem um profissional que afirma erroneamente que esse é um excelente argumento, mas não é. Assim, em infrações de bafômetro, a linha de argumentação mais adequada que permite o resultado de sucesso é a linha de argumentação de formalidade, porque os atos do policial, que é um agente da administração pública, deve obedecer uma forma, uma finalidade, deve haver obediência aos procedimentos exigidos em lei. Por essa razão, quando se recorre de uma infração, seja ela qual for, o objeto de contestação é o auto de infração registrado pelo policial. Havendo irregularidades no procedimento realizado pelo policial na lavratura do auto de infração, este é considerado vicioso porque ele desobedece à forma. Um ato vicioso exige a devida correção para que se torne um ato perfeito, dentro da legalidade. Acontece que, passado o momento da abordagem, não é mais possível retornar ao momento passado para refazer os procedimentos e a lavratura do auto de infração, de modo que resta o cancelamento do auto de infração como forma de correção. Se o auto de infração é cancelado, todas as penalidades decorrentes dele também são canceladas, ou seja, a multa, pontuação e suspensão deixam de existir. E na argumentação de formalidade não existe a necessidade de trazer novos elementos de prova, porque o auto de infração, a notificação ou qualquer outro documento oficial produzido pelo órgão são provas materiais da alegação, então o próprio documento lavrado pela autoridade é utilizado a seu favor. E, claro, também será necessário combater os pontos desfavoráveis no auto de infração, como, por exemplo, a anotação de sinais de embriaguez, como odor etílico e olhos vermelhos, que são os mais comuns, como a admissão de ingestão de bebida alcoólica, se tiver ocorrido, dentre outras anotações, bem como é necessário elevar em defesa os pontos que forem favoráveis, unindo estes aos demais argumentos para tornar a defesa mais robusta. Logicamente, não há como trazer para esse vídeo todas as possibilidades de anotações no auto de infração, todas as possibilidades de argumentação, porque teríamos que nos estender por horas, e ao invés de um vídeo informativo se transformaria numa especialização jurídica, porque entrar em aspectos e conceitos técnicos seria inevitável. Mas, em resumo, não basta você escrever no recurso "eu não tinha sinais de embriaguez", "eu não me envolvi em acidente", "faltam informações do equipamento de bafômetro", porque se fosse assim, seria muito simples. Porque todo argumento deve ser alicerçado, baseado em fundamentação legal. Ou seja, é preciso trazer no recurso quais trechos dos dispositivos legais, como Código de Trânsito, resoluções, deliberações, portarias, pareceres, decisões processuais, códigos processuais, etc., que dão amparo àquele argumento, que demonstram que a irregularidade apontada prejudica o devido processo legal, que dão guarida à solicitação de cancelamento das penalidades, e o arcabouço jurídico é muito vasto.
Voltando para a defesa prévia, por lei, a autoridade pode levar no máximo 360 dias para efetuar o julgamento da sua defesa prévia. Mas não se engane, porque a autoridade muito dificilmente vai levar tanto tempo assim. Ou seja, esse é apenas o limite estabelecido em lei. E depois da defesa prévia, quais são as outras fases do processo? Após a defesa prévia, ainda existem duas instâncias recursais, jare e cetran. A jare é a instância em que você tem o direito de contestar a decisão da autoridade quanto à defesa prévia apresentada, caso o resultado seja, obviamente, o de indeferimento, a negativa. Nessa fase de recurso a jare, a apresentação do recurso faz com que a multa volte a ficar inativa, assim como na fase de defesa prévia. Ou seja, a multa não é cobrada para fins de licenciamento do veículo, nem para fins de transferência, tampouco tem a incidência de juros. Ainda na jare, existe a opção de realizar o pagamento da multa com 20% de desconto, caso queira, e apresentar normalmente o seu recurso, de modo que, havendo deferimento, havendo sucesso, a autoridade efetua o ressarcimento da multa paga, ou seja, o valor da multa volta para você. Mas caso prefira não pagar a multa, não há problema, porque, como lhe falei, a multa fica inativa durante toda a instância jare. E nesta fase, há um fato bastante importante. Houve uma alteração no Código de Trânsito em 2021, mas que começou a ser de fato implementada de forma mais contundente em todo o território nacional em 2025. Essa mudança estabelece o seguinte: se a sua defesa prévia da infração for negada, a autoridade é obrigada a abrir o processo de suspensão contra você em até 360 dias contados do registro da infração ou em 180 dias se não houver apresentação de defesa prévia. Isso significa que você terá que se defender da suspensão ao mesmo tempo em que se defende da multa, seja em um único processo ou em processos separados, conforme o órgão competente. Mas calma, a pontuação vai aparecer no seu prontuário, mas a sua CNH ainda não estará suspensa, ainda não estará bloqueada, de modo que você pode continuar dirigindo normalmente, pode renovar a CNH e pode ser abordado em uma blitz sem nenhum receio, porque a abertura do processo de suspensão lhe dá o direito de defesa, de recurso. Desse modo, assim que houver abertura do processo de suspensão, você vai receber a devida notificação contendo o prazo de defesa. E enquanto estiver recorrendo, você segue vida normal como condutor. Aliás, na instância jare, a autoridade tem o prazo máximo legal de 24 meses para efetuar o julgamento do recurso. Mas eu reforço que esses prazos são apenas limites legais, ou seja, não condizem com a realidade. Até porque, imagine o montante de processos que existem, e se a autoridade demorasse tanto tempo assim, haveria um acúmulo gigantesco de processos e depois seria impossível julgá-los. Importante explicar o seguinte: se a autoridade se utilizar de um único processo para multa e suspensão, ambas penalidades serão julgadas ao mesmo tempo. Agora, se a autoridade se utilizar de um processo para multa e outro processo para suspensão, pode acontecer deles serem julgados em momentos diferentes. Super normal. Em seguida, julgada a instância jare, se houver negativa, ocorre a abertura de prazo para o recurso ao CETRAN. E aí, eu reitero, se houver um único processo para multa e suspensão, será expedida uma única notificação contendo prazo de recurso ao CETRAN. Se forem processos separados, você vai receber uma notificação com prazo ao CETRAN da multa e outra com prazo ao CETRAN da suspensão. Na instância CETRAN, a multa já entra em cobrança ativa, independente da apresentação de recurso. No entanto, havendo sucesso, se a multa tiver sido paga, é ressarcida pelo órgão autuador. Com relação à sua CNH, enquanto estiver recorrendo, não será imposta a suspensão. Então, você continua podendo dirigir, renovar a CNH, enfim. Mas o que acontece se houver a negativa no CETRAN? Nesse caso, as penalidades são definitivamente impostas, ou seja, a multa é mantida e a suspensão também é imposta. Portanto, um bloqueio é inserido no seu prontuário, iniciando a contagem dos 12 meses de penalidade de suspensão. Então, fica evidente que, de fato, a defesa prévia é o melhor momento para você se defender e que, ao passar das instâncias, o processo vai agregando uma certa complexidade. Portanto, do início ao fim do processo, existe a necessidade de atuação e acompanhamento de um especialista em lei seca. É por isso que, se você foi autuado por bafômetro, você precisa de um auxílio jurídico de um profissional especializado, porque essa é a infração mais complexa do Código de Trânsito. Claramente, trata-se de um problema que você não vai conseguir resolver sozinho, copiando argumentos da internet, comprando modelo de recurso, nada disso. Por mais que você passe horas assistindo vídeos e pesquisando sobre o assunto, não será possível obter o conhecimento necessário para alcançar o sucesso, até porque trata-se de uma situação que precisa ser analisada e tratada de forma individualizada, afinal, cada caso é um caso.
Inclusive, você pode contar conosco aqui da Regulariza CNH Unity, porque nós somos uma equipe especializada em lei seca, tanto que eu ministro treinamentos nessa área. Aliás, ao entrar em contato conosco, muito provavelmente eu serei a especialista que fará o seu atendimento, a análise do seu caso, além de lhe fornecer uma excelente proposta para que nós possamos lhe defender. E que, obviamente, caiba no seu bolso, porque essa é uma das grandes preocupações de quem nos procura. Se você quer saber mais sobre a infração de bafômetro, não deixe de conferir outros vídeos aqui do canal. Nós respondemos diversas dúvidas em nossos vídeos curtos e também mostramos casos de sucesso do nosso escritório. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para manter-se informado, afinal de contas, ter conhecimento é o que permite você se defender. E se esse vídeo te ajudou com alguma dúvida, te trouxe alguma informação relevante, deixe o seu like, comente o que você achou do conteúdo, porque a sua opinião é muito importante para nós. E, de repente, a sua dúvida nos comentários pode virar um vídeo aqui do canal. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, não esqueça de compartilhar o vídeo. Esperamos você em nosso atendimento.